Hoje eu vou responder uma pergunta que todas as pessoas parecem querer saber ao meu respeito. Qual é o zodíaco que eu acredito que é o mais correto? O zodíaco tropical ou o zodíaco sideral? Então, se você ficou curioso para saber a resposta, venha comigo para o vídeo. Quando eu entrei na astrologia sideral, as minhas previsões passaram a ficar incrivelmente mais precisas. Mas assim, nem se compara à minha evolução quando eu fiz essa transição. Então é por isso que eu digo que o zodíaco sideral, ele é sim mais preciso para qualquer técnica. Não interessa qualquer técnica, indiscriminadamente ele é mais preciso. Eu vou explicar por quê. A astrologia é uma palavra que ela já intui que é uma ciência sideral. Por que isso? Porque o prefixo astro significa corpos celestes e o sufixo logia significa estudo. Então, quando a gente junta astro mais logia, é um estudo de corpos celestes. Então, era exatamente assim como os criadores da chamada astrologia zodiacal, que influenciou tanto a astrologia ocidental quanto a védica, que ambas as escolas utilizam os 12 signos. Os criadores da astrologia zodiacal foram os sumérios, que hoje é essa região conhecida como o Iraque. Então, o berço da astrologia zodiacal é o Iraque. Então, este conhecimento ele foi evoluído entre os babilônios e ele foi passado para várias regiões do mundo. Mas o que é importante salientar sobre os sumérios e babilônios é que eles nomearam o nome dos 12 signos em homenagem às 12 constelações que ocupam o equador celeste. Então, vamos pegar como exemplo o signo de Peixes. O signo de Peixes, ele não se chama Peixes por causa de alguma estação do ano que ele viria a ser associado futuramente. Não, o signo de Peixes, ele se chama Peixes por causa da constelação dos peixes, o parzinho dos peixes nadando em direções opostas. Então, os sumérios e os babilônios, eles viam signos como constelações. Só que a astrologia tropical, ela vai destruir completamente essa lógica e vai lançar uma nova lógica que, na minha opinião, é absolutamente esquizofrênica, anti-astronômica e anti-astrológica, que é o seguinte: signos não terão mais nenhuma relação com a constelação ou com estrelas, e agora eles terão uma relação com a estação do ano, que está acontecendo no hemisfério norte. Só que aqui pelo hemisfério sul, nós estamos passando por uma ordem contrária às estações que eles estão passando no norte. Então, quando a gente pega a associação, o touro, aqui no sul, nós estamos passando pelo outono, não tem relação entre touro e outono. O leão tem relação agora com o inverno, não tem relação atemporal entre o leão e o inverno. Escorpião com a primavera, também muito pouco ou nada a ver, né? E por último o aquário, a ver agora com o verão. Então o que eu quero dizer com isso é que a astrologia tropical é uma ideologia eurocêntrica, racista, imperialista e regionalista. E parece um tanto radical isso que eu estou falando, mas é exatamente isso que ela está propondo. Ela está propondo que os países que se localizam no hemisfério sul simplesmente se dobrem de maneira submissa e até mesmo canina à ordem das estações pelo hemisfério norte. Isso é completamente absurdo, porque isso é uma imposição geográfica. E então o hemisfério sul tem as suas próprias estações do ano, a sua própria ordem. Então, não existe de fato uma relação atemporal entre signos com estações do ano. E vou mais longe. Estações do ano não é uma maneira de se entender signos.
Sabe por quê? Porque se estações do ano fossem signos, não precisariam de 12 signos, bastariam 4 estações, 4 signos. Então, se os babilônios pensaram 12, é porque tem uma relação com as 12 constelações equatoriais. E a astrologia sideral, de maneira diferente da tropical, ela tem efemérides astrológicas que são ajustadas à precessão dos equinócios ou à precessão das estrelas. Então, as estrelas são chamadas de fixas, mas elas não são de fato fixas, porque elas estão andando. Elas estão andando e elas andam 1 grau para trás a cada 72 anos. Então, este movimento é conhecido como a precessão dos equinócios ou a precessão das estrelas. Você sabia que as pirâmides do Egito foram construídas alinhadas à constelação de Órion? Porque os egípcios sabiam que a cada 24 mil anos a constelação voltaria para o mesmo lugar onde ela estava alinhada na época em que as pirâmides foram construídas. Então é assim que eles sabiam a demarcação do tempo. São 2 modelos que vão ajudar a sustentar o fenômeno da precessão das estrelas. O primeiro deles é o movimento de peão que o nosso planeta Terra faz em torno da estrela polar. E essa estrela a qual me refiro se chama a estrela polar, localizada na cauda da Ursa Menor. Mas só que o nosso planeta Terra, ele faz 3 movimentos. Ele faz o movimento de rotação, que dura um dia, faz esse movimento de translação em torno do Sol, que dura 1 ano, e a Terra também faz esse movimento de bamboleio ou de peão, como queira, em torno da estrela polar. E este movimento demora 24 mil anos para completar-se. Então, este movimento é chamado do grande ano astrológico. É o retorno completo de uma precessão. Era através desse modelo terrestre que se demarcavam as eras astrológicas, as yugas. Então, este argumento dos astrólogos tropicalistas de que a astrologia tropical é voltada para a energia da Terra e a astrologia sideral é voltada para as estrelas, ele é absolutamente falacioso e vigarista pelo seguinte, porque se a astrologia tropical estivesse preocupada em estar afinada com a energia da Terra, ela primeiramente levaria em consideração a discrepância entre a ordem das estações do ano pelo hemisfério norte e pelo hemisfério sul, e de fato constataria que não existe uma relação atemporal entre as estações, porque elas se chocam de acordo com o hemisfério. E ela não leva em consideração isso. Ela vai impor que o hemisfério sul siga a ordem das estações do ano pelo norte. Isso é absolutamente racista, eurocêntrico, regionalista, sim. E a outra coisa, o próprio planeta Terra está fazendo esse movimento de bamboleio em torno da estrela polar. Então, este movimento, ele altera a energia da Terra, ele altera o eixo magnético. Então, se a astrologia tropicalista estivesse de fato interessada em se afinar a energia da Terra, ela faria o ajuste à precessão. E ela não faz. Ela usa efemérides que estão congeladas em 19 séculos, ou dependendo da demarcação do zodíaco, que são efemérides que estão congeladas em 20 séculos. Então, quem foram os personagens que ajudaram a difundir a ideologia tropicalista no Ocidente? Primeiramente foi, por incrível que pareça, um astrólogo e astrônomo chamado Hiparco de Rhodes, que viveu em 190 a.C. E o Hiparco de Rhodes é considerado o proponente do tropicalismo, que se amarrassem signos com estações do ano. Só que essa teoria ela foi realmente pegar fôlego nas mãos do seu discípulo, que foi Cláudio Ptolomeu, que embora o Ptolomeu seja discípulo de Hiparco, eles não viveram na mesma época, então eles não eram contemporâneos um do outro, porque o Ptolomeu viveu em 90 depois de Cristo, e foi ele quem propôs na Biblioteca de Alexandria que se ajustassem signos, não mais com as constelações, mas sim que se amarrassem signos com as estações do ano. Então, desde então, entre 19 a 20 séculos,
que as efemérides usadas na astrologia tropical estão congeladas, elas estão atrasadas. E um outro modelo que vai ajudar a sustentar o fenômeno da precessão das estrelas é o movimento binário que o nosso Sol faz com a estrela Sírius. Eu chamo Sírius de estrela, mas na verdade Sírius é um Sol. Então o nosso Sol ele faz esse movimento binário com Sírius, e este movimento ele dura 24 mil anos, que é um outro modelo que vai dizer que realmente a passagem das eras astrológicas acontece até mesmo pelos sóis, ou mesmo a passagem das yugas. Então um outro argumento que os astrólogos tropicalistas vão dizer é que a astrologia ocidental leva em consideração o Sol como o astro mais importante. Por isso que ela usa o tropicalismo. Mentira, porque o próprio Sol está fazendo este movimento com Sírius, passando as eras astrológicas. Então, assim, existe provas suficientemente robustas para dizer que o tropicalismo é falácia. É uma falácia que se construiu dentro da astrologia. Ah, Lucas, então você está querendo dizer que eu não sou desse signo, que a astrologia tropical durante muito tempo diz que eu sou do signo anterior, mas eu não me identifico com o meu signo anterior. Prove-me que eu sou do signo anterior. Eu vou dizer por que você está falando isso. Se você está falando isso, você foi só mais uma vítima do poder da sugestão, que é um mecanismo de manipulação. Porque eu vou pedir para você instalar este aplicativo no seu celular chamado SkyMap. E qual é o barato do SkyMap? Primeiramente, ele é gratuito, ele é leve, ele é livre de vírus. Você vai lá no Google Play Store do seu smartphone, você instala ele que ele vai configurar um telescópio no seu celular e você pode ver o céu em tempo real. E você vai ver que realmente os astros estão alinhados em constelações ou signos, como queira, de uma maneira completamente diferente do que os astrólogos tropicalistas estão dizendo em suas previsões. E uma outra coisa que ajudou a sustentar essa falácia do tropicalismo no Ocidente foi o próprio calendário gregoriano, que é uma evolução do calendário juliano, que ele faz a mesma lógica do zodíaco tropical, que é o seguinte: ele vai amarrar os meses do ano com as estações do ano. Então o mês de março ficará perpetuamente como sendo a entrada da primavera pelo norte, ou a entrada do outono aqui pelo sul, dependendo de onde você está no planeta. E essa lógica nunca muda. Só que no calendário indiano não. Eles não vão fazer essa lógica. E é interessante que a Índia se localiza no hemisfério norte. Eles vão associar os meses do ano com as constelações, o que é lindo, porque sempre que a constelação anda um grau a cada 72 anos, eles ajustam os meses, eles ajustam as datas de acordo com o andamento das constelações. É por isso que o nome dos meses, na perspectiva do calendário solar indiano, ele é em homenagem ao nome dos 12 signos zodiacais. Porque a Índia entendeu que quando ela deixasse se influenciar pela cultura do Oriente Médio, dos sumérios e dos babilônios, que isso não perderia a essência da cultura deles, ao contrário, que isso reforçaria a cultura deles. É um calendário que foi construído baseado na astronomia. Então, o nome do mês em que o Sol ingressa na constelação de Áries, por exemplo, é chamado do mês de Áries, ou mês de Mexa. Assim como para todos os 12 signos, existe um nome em sânscrito para se denominar cada signo. Então, isso vai desmantelar completamente essa mentira do chamado Ano Novo Astrológico. De fato, o Ano Novo Astrológico começa dia 21 de março, mesmo dentro da astrologia védica, mesmo dentro do calendário solar indiano. O Ano Novo Astrológico começa no dia 21 de março, porque é a entrada do equinócio. Só que os astrólogos tropicalistas vão dizer que o Ano Novo Astrológico começa a 0 grau de Áries. É mentira. Mentira não. Isso foi verdade há 20 séculos atrás, 19, 20 séculos atrás. Mas só que com a precessão das estrelas, as estrelas já precederam 27 graus para trás. As constelações já precederam 27 graus para trás. Então,
hoje, nos tempos modernos, o ano novo astrológico começa a 3 graus de Peixes, porque nós estamos, na perspectiva do hemisfério norte, no final da era de Peixes, e pela perspectiva do sul, no final da era de Virgem, o signo em oposição. Então, de acordo com a precisão, faltam 3 graus para o norte ingressar na era de Aquário e aqui no sul 3 graus para se ingressar na era de Leão. É exatamente assim como são passadas as eras astrológicas, mas pelo zodíaco tropical eles vão continuar dizendo que o ano novo começa a 0 grau de Áries. Isso é mentira, isso é charlatanismo. A própria constelação vai desmentir isso. E um outro argumento que os astrólogos tropicalistas adoram usar para tentar desmantelar o sideralismo é o seguinte, que não dá para saber de fato quando o Sol ingressa e quando o Sol sai de uma constelação, porque as constelações são assimétricas, elas têm tamanhos diferentes. Verdade, elas são assimétricas, elas têm tamanhos diferentes. Se você pensar, por exemplo, que a constelação de Áries, ela é muito pequenininha perto da constelação dos Peixes ou da Virgem. Então, como é que a gente consegue resolver este problema? A astrologia védica tem uma ferramenta muito poderosa para solucionar esse problema, que são os 27 nakshatras. Vai ser só um nakshatra que é associado a Áries, que é Ashwini Nakshatra. Do lado de Áries tem a constelação da baleia, do monstro marinho Cetus, que é uma constelação austral. Porque o esquema de nakshatras ele é fantástico, porque ele não leva só em consideração os 12 constelações. Ele leva em consideração constelações que estão na esfera celeste, tanto no hemisfério boreal quanto no austral. Então o ariano só vai ser ariano mesmo se ele tiver o Sol entre 0 grau de Áries até 13 graus e 20 minutos de Áries, porque ele vai ter o Sol alinhado à constelação do Carneiro, que é Ashwini Nakshatra. Então ele vai ser um típico ariano. Agora, se ele tiver o Sol entre 13 graus e 20 minutos até 26 graus e 40 minutos do signo de Áries, ele vai ter o Sol dele alinhado à constelação do monstro marinho Cetus, da baleia Cetus, que é Bharani Nakshatra. Então ele não vai ter mais as características de Áries, mas sim de Bharani Nakshatra. E de 26 graus e 40 minutos do signo de Áries até o fim do signo, já pega a influência da constelação do Touro. E tem um aglomerado de estrelas aqui que se chamam as Pleiades. Então, se você tem um Sol aqui, você tem o seu Sol alinhado às Pleiades, que é conhecida na Védica como Kritika Nakshatra. Existem provas irrefutáveis de que as constelações estão andando, que as estrelas estão andando, que as construções arquitetônicas foram pensadas no andamento das estrelas. Então, se os astrólogos tropicalistas se negarem a fazer isso, a fazer essa mudança, eles vão ficar cada vez mais para trás, porque daqui a 20 séculos para frente, eles não vão mais estar atrasados em um signo, já vão estar atrasados em 2 signos. E daqui a mais daqui a mais 20 séculos, terão atrasados a 3 signos e assim por diante, porque eles se negam a fazer o ajuste à precessão das estrelas. As efemérides estão congeladas em 20 séculos. Isso é completamente absurdo. Mas você sabe, o que me deixa muito chateado em relação a esse debate é que os astrólogos tropicalistas sabem da precessão. Eles sabem que as constelações estão andando, mas mesmo assim eles se negam a fazer o ajuste no relatório. E eles vão dizer que este relatório com efemérides atrasadas, ele é uma descrição psicológica da sua personalidade. Pelo amor de Deus, gente, o que estações do ano tem a ver com a expressão psicológica? Não tem nada a ver, porque os mitos estão nas estrelas, os mitos não estão nas estações do ano. Os arquétipos moram nas constelações e não em estações do ano. A simbologia mora na constelação e nas estrelas, não mora em estações do ano. Mais uma vez, estações do ano não é uma maneira de se entender signos. Então, se vocês querem fazer um estudo simbólico de estações do ano, chamem de um outro nome, porque isso não é astrologia. Estudo simbólico de estações do ano é sazonalogia. Astrologia tropical não é astrologia, não é astronomia. Astrologia tropical é sazonalogia.
Então, este mapa que vocês estão dando com efemérides atrasadas é um estudo sazonal da personalidade da pessoa, o que eu acredito que é, no fundo, charlatanismo. Você foi enganado. Você foi enganado durante muito tempo. E eu realmente entendo pessoas que estão há 30, 40 anos estudando astrologia tropical, porque elas vão demorar mais tempo para pegar isso, porque foram condicionadas durante décadas da vida dela a acreditar que a personalidade delas é descrita por determinado signo e é, na verdade, o signo anterior. Então é mais difícil para uma pessoa antiga conseguir se adaptar a essa ideia, mas vocês vão ter que fazer um grande esforço para se adaptar. Isso que os astrólogos tropicalistas estão fazendo, na minha opinião, em termos de medicina, é como se fosse um médico que ele sabe que ele precisa esterilizar o bisturi depois que ele usa de um paciente para outro. Ele não pode reaproveitar, porque ele pode passar doença para o outro paciente, septicemia, infecções. Aí chega uma pessoa e fala assim: ô médico, você não pode fazer isso. Aí o médico vai lá e fala: não, mas a tradição fazia isso. Foda-se a tradição. Há 2 séculos atrás não se fazia, não se embriagava o paciente para fazer uma cirurgia. Hoje não precisa mais embriagar o paciente, porque existe anestesia, existe xilocaína. A mesma coisa, se a medicina faz os seus ajustes, se a medicina evolui, por que a astrologia não pode evoluir também? Por que ela tem que ficar com efemérides congeladas no tempo? Não faz o menor sentido isso. O universo está em constante expansão. As estrelas estão em constante expansão. E a astrologia tropical não tem o menor direito de negar a ordem natural do universo. Então, aqui neste canal eu vou dar os argumentos, as ferramentas, as técnicas para vocês peitarem, questionarem e combaterem os astrólogos que estão enganando pessoas menos informadas. Você foi enganado e cobre explicação, tá certo? Com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever. Eu espero que a minha explicação tenha deixado mais claro por que eu utilizo o zodíaco sideral e não o tropical, tá certo? Então, espero que você tenha aprendido alguma coisa nova hoje e nos vemos na próxima. Obrigado!